Sejam bem-vindos à capacitação do DSpace 8. Depois de ter criado seu login e senha e ter os privilégios de acesso, a gente vai entrar no sistema. Então, clica no entrar, informe o e-mail que você se cadastrou e a sua senha. Se você tiver privilégios de criar comunidades, coleções, você vai receber esse menu aqui lateral com as informações para ajudar a administrar o sistema. Tá? Senão, você tem que entrar em contato de novo com o administrador da sua comunidade e pedir esses acessos. O DSpace ele é organizado em comunidades e coleções. Então, se a gente clicar nesse menu superior, comunidades e coleções, ele vai mostrar a lista de comunidades já existentes. Aqui no caso a gente tem um de teste, onde que a gente vai realizar os nossos, essa capacitação e treinamento com vocês. Tá? Então, clicando em testes, a gente vai verificar que essa aqui é uma comunidade chamada Teste 2, e dentro dessa comunidade a gente tem uma coleção chamada Teste 2 Comunidade e temos uma outra comunidade. Então, para a gente criar uma nova comunidade aqui dentro, então a gente vai clicar no mais, novo, e vamos criar aqui uma comunidade. E aqui ele está me perguntando aonde que eu vou criar essa comunidade. Então eu posso criar uma comunidade dentro de uma outra comunidade. No caso aqui, teste 2. Tá? E ele vai pedir o nome dessa comunidade. Então, comunidade dentro de teste 2. Eu posso também submeter uma logomarca, alguma imagem aqui dentro do meu sistema. Posso colocar aqui algumas informações, né? Ler um texto introdutório sobre a comunidade. Esta é uma comunidade de teste. Poder também algumas descrições curtas, algumas outras informações, mas não é obrigatório. Então, salvando, agora eu tenho uma comunidade 2, então se a gente olhar aqui no menu superior, a gente tem início, teste 2 e comunidade de teste 2 dentro dessa outra comunidade. E eu posso ir criando várias comunidades sucessivamente. Então, se eu entrar aqui de novo, uma nova comunidade, eu vou definir aonde que eu quero essa comunidade e eu vou criando, então, uma espécie de hierarquia dentro do sistema. Então, essas coleções aqui, essas comunidades, eu posso ter diversas hierarquias, diversas estruturas. Tá? Como o DSpace se organiza em comunidades e coleções, então, para a gente submeter qualquer item, a gente precisa então criar uma coleção. Então, eu vou clicar aqui ó, dentro da comunidade de teste 2, eu vou criar uma coleção. Então, eu vou entrar aqui no mais de novo, coleções, ele vai me perguntar aonde que eu quero criar. Então, eu quero criar dentro da comunidade de teste 2. Então, aqui ele está perguntando qual que é a comunidade. Então, eu vou descrever aqui, por exemplo, livros publicados pelo grupo do Secamp. Tá? Posso ter um texto introdutório, uma descrição curta, assim por diante. Tá? E qual a forma de licença? Então, posso definir que é o CC by NC, por exemplo. Tá? E salvo essa comunidade agora. Então, eu tenho aqui, ó, dentro do início, eu tenho a comunidade teste 2, e dentro da comunidade temos essa comunidade dentro do teste 2, e agora temos uma coleção chamada livros publicados pelo grupo Secamp. Então, a partir de agora, a gente pode inserir algum item dentro dessa comunidade. Então, a gente definiu ali livros publicados. Então, eu posso vir aqui agora e selecionar um item. Tá? Ele vai me perguntar de novo em qual comunidade eu quero colocar isso. Então, eu vou colocar na comunidade de livros publicados. Tá? Então, tenho aqui agora os metadados
para a criação desse item, né? Então eu tenho aqui, ó, livros publicados e estou enviando uma submissão. Então posso escrever o nome do autor, vou colocar aqui como autor 1, Rony, por exemplo, tá? Posso adicionar outros autores, né? Então, adicionar mais, autor 2, e assim por diante. Devo informar o título dessa coleção, por exemplo, livros publicados ou livro de treinamento Secamp NE, por exemplo. Tá? Se tiver algum outro título em inglês, português ou alguma variação, eu posso ainda indicar outros títulos. Tá? É importante a gente ter a data de publicação, 2024. Tá? O mês e o dia não é importante, mas se você quiser relacionar, por exemplo, eu quero no mês de outubro, tá? E se tiver um dia, e quem é o publicador, por exemplo, editora XXX, ok? Dados de citação, se tiver, série. Se eu tiver um ISBN ou se tiver um ISSN ou qualquer outro indicador, posso colocar aqui também para descrever. Tá? Que tipo de publicação que é? Então, esse aqui é um capítulo de livro. Tá? Qual idioma? Tá? Aqui existe uma caixa de busca, então eu posso colocar direto, escrevendo português, ele já vai me localizar. Posso também inserir as palavras-chave. Então, essas palavras-chave aqui são importantes para a recuperação depois dentro dos índices do DSpace. Então, Secamp. Tá? Lembrando que é importante sempre ter a padronização desses termos. Então, eu tenho aqui capacitação Secamp. Tá? E conforme você vai indicando o termo, escrevendo o termo e dá um Enter, ele já vai colocando nessas caixas. Caso você tenha digitado um termo errado, por exemplo, e querer eliminar, é só ir no X e excluir. Você pode colocar um abstract, se tiver patrocinadores, alguma coisa assim. Tá? E também enviar arquivos. Né? Então, você pode agora submeter algum arquivo para envio. Né? Então, nenhum arquivo enviado até agora. Tá? E definir o tipo de licença. Então, CC BY confirma esse tipo de licença. Ok. Então, é obrigado a gente depositar algum arquivo, né? Então, vamos enviar o arquivo. Nenhum arquivo enviado ainda. Tá? Então, onde que eu vou enviar os arquivos? Aqui lá no início tem uma área para mim soltar os arquivos anexados. Então, eu vou pegar aqui dentro da minha pasta. Tá? Tem uma apresentação, por exemplo, de um evento. Então, já coloquei aqui. Ó. Então, ele já subiu. E ele já aparece aqui embaixo os dados desse arquivo. Tá? Eu posso também ainda editar esses dados, né? Melhorar os metadados desses dados, adicionar alguns elementos e depositar essas informações. Tá? Então, o que ele aparece aqui? Ó, ele já tem um item cadastrado dentro dessa minha coleção, livros de treinamento Secamp. Tá? Então, se a gente for agora na comunidade coleção, a gente vai verificar que a gente está dentro do teste 2, comunidade, teste 2. Tá? E se, por exemplo, a gente começar agora a trabalhar na data de publicação, a gente vai ter o livro de treinamento Secamp. Entrando dentro dele, eu vou ter os dados, metadados do item, né? Ó, quem são os autores, editora e assim por diante. Posso verificar também os metadados completos, né? Então aqui eu consigo ver todos os metadados que eu cadastrei, até a data de submissão,
essas variações, tá? E ele já cria automaticamente um arquivo de licença, né? A gente pode padronizar esse arquivo de licença. E se eu editar também esse item, né? Tá? Eu posso ter aqui agora algumas funções a mais, né? Então eu posso ter a situação, então eu posso autorizar alguém a acessar ou não esses arquivos, posso remover e excluir permanentemente esse item, né? Mover esse item para uma outra coleção diferente, tornar privado, né? Remover esse item e assim por diante. Posso também alterar meus bitstreams. Os bitstreams são os arquivos que a gente vai submeter. Tá? No caso aqui, eu tenho só o arquivo do Beredial CTS e tenho a licença criada. Tá? Mas eu posso enviar novos arquivos. Então, eu vou enviar aqui um novo arquivo. Tá? Eu posso dizer que ele é um arquivo original. Tá? De novo, agora eu vou subir. E agora eu vou subir um PowerPoint, só para não subir o mesmo arquivo. Então, dentro do item, eu posso subir vários arquivos. Salvar. Ó, eu posso subir vários arquivos. Posso também subir, alterar as licenças e assim por diante, né? Posso também alterar os metadados, né? Incluir e modificar o que eu precisar. Posso fazer a curadoria, né? Então, posso gerenciar fluxos. Não é o caso que a gente vai fazer agora, mas depois a gente vai fazer um treinamento mais específico sobre isso. Tá? E eu também posso, dentro desse item aqui, né? Voltar. Vamos supor que eu queira fazer uma modificação e eu quero manter essa versão. Então, eu posso também criar uma nova versão desse item, né? Então, eu posso inserir uma versão atualizada. Vamos supor que houve uma modificação nesse livro, houve uma atualização e eu quero manter esse histórico. Então, eu consigo gerar essas informações e mantendo as versões anteriores. Então, eu tenho várias funções que eu posso fazer aqui. Tá? Uma outra coisa que eu posso adicionar, tela errada, situação, bitstream, tá? Eu posso adicionar um thumbnail. Thumbnail, o que é um thumbnail? Thumbnail é uma imagem que representa esse livro. Tá? Eu vou pegar aqui, só para exemplificar, vou pegar aqui um recorte da minha própria tela. Tá? Então, eu vou dizer que isso aqui seria um thumbnail da minha tela. Então, vou criar aqui um pacote de thumbnail e vou selecionar esse arquivo. Então, simplesmente eu arrasto a minha imagem que eu quero thumbnail e colo no sistema. Ele vai também pedir a descrição. Vou colocar aqui, ó, Mona Lisa, ícone. Tá? Posso pôr uma descrição, tudo isso. Ele já reconheceu o formato e eu salvo. Então, esse thumbnail aqui agora, ele passa a ser a minha tela de representação. Ó, então, ele já criou aqui um thumbnail do ícone. Então, se eu voltar agora para a minha comunidade, tá? Então, ele já aparece aqui agora com o thumbnail dessa informação. Tá? Então, espero que esse vídeo ajude vocês a submeter e a testar. E fiquem à vontade em testar dentro dessa comunidade de testes. Até mais!